esteja nesse momento centrado no Senhor, pegue a sua Bíblia. Eu quero citar apenas um versículo do Salmo 33, mas quero te convidar desde já a abrir a tua Bíblia no Salmo 144. Salmo 144, abra lá. Eu vou citar apenas um versículo do Salmo 33, o melhor dizendo, versículo 12. Bastante conhecido esse versículo, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. E agora eu quero que você abra no Salmo 144 e faça a leitura comigo a partir do versículo 9. Salmo de Davi, ações de graças pela proteção de Deus. Salmo 144, a partir do versículo 9, diz: a ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas, te cantarei louvores. É Ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam, na sua mocidade, como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas, como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros, entulhados de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Que essa palavra traga despertamento ao coração de todos aqueles que estão nos assistindo nessa hora. Que essa palavra venha edificar os corações. Davi, ele diz no final do Salmo 144, repete novamente o que diz o Salmo 33, no verso 12. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E Davi está dizendo, bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nós estamos vivendo situações em que as nações têm sido atingidas fortemente. Mas nós vemos nações que abandonaram o caminho do bem. Nós vemos governantes que têm se esquecido de Deus. Nós vemos sociedade que tem se corrompido extremamente. Nós percebemos as famílias não desfrutam de paz e cada indivíduo padece de males espirituais crônicos. As nações estão em meio a situações desse nível, nesse pé de situação. E a palavra de Deus está dizendo, bem-aventurada, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. No capítulo 10 do livro de Gênesis, nós vemos as nações sendo formadas. O povo se espalhando pela terra, possuindo a terra, formando nações, conforme suas línguas, conforme a terra que iam possuindo, se juntando, e ali formando nações. No capítulo 12, vemos Deus chamando um homem para uma aliança, para um concerto. E ele vai a Abraão e diz, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, vem para uma terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. As nações estavam se formando,
E Deus também queria uma nação para si, juntar um povo seu. E Ele chama Abraão, e Abraão aceita a proposta de Deus, aceita o desafio, sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para a terra que Deus mostra, distante da sua terra. Ele peregrina pelo deserto e vai em busca daquilo que Deus tem para ele, da aliança, do concerto que o Senhor faz com ele. Deus lhe faz uma promessa, dizendo: farei de ti uma grande nação. E passa-se tempo, Abraão já era de idade, e a promessa não se cumpria. Ele então se desespera um pouco por causa da promessa. Sua esposa concebe à luz a um filho que não é da sua própria esposa, mas de uma serva. Mas o Senhor faz cumprir a sua promessa, a sua palavra. O Senhor vela em cumprir a sua palavra. E Ele faz com que nascesse a Abraão, filho da promessa. Sara, já de 90 anos de idade, recebe a notícia que estava grávida, que daria à luz a um filho. E ela fica meio que descrente da situação, sorri. Depois ela coloca o nome do seu filho, Isaque, porque era o seu sorriso. E o Senhor veio cumprir na vida de Abraão, e nasce Isaque. De Isaque nascem Esaú e Jacó. De Jacó nascem 12 filhos. Quando a esposa de Isaque estava grávida, de gêmeos, foi profetizado sobre ela, que dentro do seu ventre estavam 2 nações, que pelejavam entre si, que o mais velho serviria ao mais novo. Jacó recebe a bênção de Isaque, e Jacó gera filhos. Dos 12 filhos, homens de Jacó, nascem 12 tribos de Israel. Jacó, ele tem um encontro com o Senhor, lá no capítulo 28 do livro de Gênesis. Jacó, fugindo da perseguição do seu irmão, ele tem um sonho. E nesse sonho, o Senhor fala com ele. No versículo 15, Deus diz assim a Jacó: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. No capítulo 30, Jacó tem um encontro com o Senhor, e luta com Deus, e agarra-se com o anjo do Senhor, e diz para ele: não te deixarei ir, se não me abençoares. O Senhor já tinha dito a Jacó que não o desampararia, que faria cumprir na sua vida os desígnios, os propósitos para o qual ele foi chamado. Era a promessa de Abraão: farei de ti uma grande nação. Perpassava pela vida de Jacó, e Jacó gera filhos, e esses filhos começam a constituir famílias. Um dos filhos de Jacó tem sonhos, sonha os sonhos de Deus, e esses sonhos leva ao Egito, e coloca como governador do maior império então da época. E a nação, a família de Jacó, é levada ao Egito, para que se escapasse de uma grande seca. Deus fazendo cumprir a sua palavra, gerando uma nação e cuidando dela. Essa nação é formada toda no Egito. Depois de 430 anos, Deus a resgata de lá, com poder, com grande glória. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra.
Ele fez aliança com Abraão e o abençoou. Mas no capítulo 12, versículo 3 do livro de Gênesis, ele declara esta aliança. Quando ele faz aliança com Abraão, ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Farei de ti uma grande nação, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Deus, queridos, Ele ama o mundo todo. Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus diz que Deus é amor. E Deus, Ele ama o mundo todo. E o coração de Deus, Ele está cheio de compaixão, abundante de misericórdia, rico em amor. Por isso Ele não deseja, aliás, que nem um só homem se perca. Ele diz lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o desejo de Deus é que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e seja salvo pela graça de Deus, seja alcançado pelo favor do Senhor. Mas nós percebemos e vemos o homem rejeitando. O homem rejeita a oferta da graça salvadora. Mas Deus, Ele tem provisão. Deus, Ele tem sempre provisão para aqueles que desejam salvação. Aleluia. Deus, Ele tem provisão para todos os homens, em todo lugar, mas desde que se arrependam. Atos capítulo 17, versículo 30, a palavra diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Deus não leva em conta o tempo da ignorância do ser humano. E Lucas capítulo 15, versículo 10, a palavra declara: há muito mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. O tempo da ignorância, o tempo que o homem tem desprezado a grande salvação de Deus, Deus não tem imputado isso a ele. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas Ele revela o seu amor e a sua graça a todos os seres humanos. Ele tem um plano de salvação. Deus ama todas as famílias da terra, e a aliança que Ele faz com Abraão, com a sua nação, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus olhou para a geração antediluviana, e Ele olha para o coração do homem e vê no coração do homem só maldade, e Ele se enfureceu e desejou destruir a terra, mas Ele olhou para uma família que achou integridade na vida de Noé, e com ele fez uma aliança, preservou uma família. Quando o povo sai do Egito e vai em direção a tomar posse da terra prometida, quando Josué conduz a Israel para passar e derrubar as muralhas de Jericó, existe uma família que faz aliança com o Senhor, a família da prostituta Raabe. Ela crê no poder de Deus, ela sabia que aquele povo estava sendo conduzido pelo Senhor, e ela decide fazer uma aliança com o Senhor, e é ordenado a ela que colocasse um fio de escarlate na direção da muralha onde estava a sua casa. Toda a muralha veio abaixo, mas aonde estava o fio de escarlate, direção à casa de Raabe, o lugar foi preservado e a família foi salva. Aleluia. Deus tem compromisso com as suas alianças. Paulo, na cidade de Filipe, prisioneiro, açoitado. Paulo e Silas, durante a madrugada, adoravam ao Senhor, cantando, louvando a Deus. Quando houve um grande terremoto, e abalou-se os alicerces da prisão, as cadeias se abriram,
através do louvor e da adoração daqueles homens. E de repente o carcereiro, ele achou que, devido àquela situação do terremoto que acontecera, todos os prisioneiros tinham fugido, e ele iria ser cobrado por aquela situação, estava em desespero, a ponto de tirar a própria vida, quando ele ouve a voz de Paulo falando com ele: não faça isso, nós não fugimos, nós estamos aqui. E Paulo diz para ele, em sua situação de desespero, diz assim: crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua casa. Você não precisa tirar a própria vida. Creia no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. A Bíblia, ela nos fala a respeito de nações. Se você fizer um estudo bem atento, você vai descobrir que em mais de 460 vezes a palavra nações são mencionadas na Bíblia. Não somente ao indivíduo e à família, né, que merecem atenção na palavra, mas as nações. Mais de 460 citações. As nações, elas têm características. Cada nação tem seu governante. Cada nação tem a sua própria terra. Cada nação tem a sua forma peculiar de comunicação. Cada nação é um conjunto autônomo de famílias ou de tribos. Nós vemos isso no capítulo 10 de Gênesis. As nações foram formadas a partir de então, se juntaram, possuíram terras, se aglomeraram em obediência à ordenança de Deus, que eles deviam se espalhar, possuir a terra. Mas as nações cometeram pecados. A Bíblia registra a ira de Deus sobre muitas nações. E a manifestação do furor de Deus está sempre relacionada à abundância de pecados. Mas Deus nunca abre mão da sua misericórdia. Quando olhou a abundância de pecados na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus trouxe juízo sobre a cidade. Mas Abraão intercedeu, barganhou com Deus por aquelas cidades, por aquelas nações. E Deus disse para Abraão que todas as vezes que ele mencionava a quantidade de pessoas que poderiam ser íntegras naquela cidade, Deus então não castigaria, se arrependeria do que tinha intentado em seu coração. De 50 para 40, para 30, para 20, para 10. Mas Abraão descobre que não tinha, só tinham pecadores, só tinha gente iníqua naquela cidade. A única família que ainda apresentava integridade era a família de Ló, mas não pertencia ao lugar. Por isso Deus traz juízo. Deus, ele tem manifestado o seu furor, e o seu furor está sempre relacionado à abundância de pecados. As nações têm pecados, pecados de idolatria. As nações pecam porque se sujeitam a Satanás. A Bíblia fala, Isaías 14, versículo 12, diz que Satanás, ele engana as nações, ele engana os governantes, e eles se sujeitam ao domínio do diabo. As nações praticam abominações. Eu vou apenas citar as referências aqui, para a gente não levar muito tempo, mas Deuteronômio, capítulo 18, do 9 ao 14, eu aconselho você a ler em casa. E você vai descobrir que qualquer semelhança não é mera coincidência, em relação às coisas que se praticam hoje em dia, por governantes, por líderes gananciosos pelo poder, praticam tais coisas, abominações diante do Senhor, homens que criam leis iníquas, leis pesadas demais para o povo.
praticam injustiça, comportamento hostil para com a nação de Deus, para com o povo de Deus. Muitas nações pagaram preços altíssimos por se comportar de forma hostil com o povo que o Senhor elegeu. Quem traz juízo a esse povo é o Senhor, é Ele quem determina. É povo seu, é ovelha do seu pastoreio, e Ele decide quando julga. Mas quando as nações se levantam contra o seu povo, o Senhor age em socorro. Como Davi diz no Salmo 144, quem livra o teu servo da espada és tu, Senhor. Quem me livra do homem mau és tu, Senhor. És tu quem me guarda. E esse comportamento hostil para com Israel, por esse pecado, as nações serão julgadas. Será o padrão do julgamento do grande dia do Senhor. O Senhor julgará as nações, aquelas que se demonstraram hostis contra o seu povo, contra a sua nação. Felizmente nós vemos a nação brasileira hoje em dia trazendo laços de amizade com a nação de Israel. Mas nós tivemos presidentes recentes que visitaram Israel e se recusaram a depositar flores no memorial dos mortos pelo holocausto da Segunda Guerra Mundial. Todo líder que visita Israel tem essa atitude. Leva flores ao memorial dos mortos no holocausto. E presidentes se demonstram hostis para com o povo de Deus. Não são conhecedores da palavra que diz: abençoarei os que te abençoarem. Trarei juízo àqueles que se voltam contra ti. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. O segredo para a grandeza de uma nação, à medida que a civilização ela absorve as surpreendentes realizações da ciência, aí é incontestável. Hoje em dia, a ciência tem crescido muito. A tecnologia tem avançado demais. Por causa disso, estamos realizando o culto dessa maneira. Essa ferramenta nos proporciona hoje. É o desenvolvimento, a tecnologia, a ciência tem avançado. Mas isso não nos surpreende, porque a palavra de Deus fala disso. A palavra de Deus menciona que a ciência multiplicaria muitíssimo nos últimos dias. E isso traz alerta para nós. O dia do Senhor está próximo. A vinda do Senhor está próxima. A ciência se multiplicaria, avançaria. E por causa dessa tecnologia, dessa ciência avançada, de modernas filosofias, o homem tem se afastado dos princípios de Deus. O homem tem se afastado da palavra de Deus. O homem tem se distanciado do Senhor, porque essas coisas geram soberba no coração do homem. Um grande cientista francês, reitor da maior universidade da França, conversando com um jovem acadêmico, estava iniciando a sua vida acadêmica, e viu aquele homem, e ele não conheceu, e esse reitor estava lendo a Bíblia, e ele se aproximou dele e disse: você ainda acredita nesse livro de fantasias? E travaram uma conversa, até que chegou a estação que esse jovem ia descer. Quando ele se levantou para descer, esse homem tirou um cartão do seu bolso, deu para ele. Poderemos continuar essa conversa posteriormente. Quando ele olhou o cartão, era Jean Pasteur, reitor da Universidade da França. E antes dele sair, ele disse: um pouco de ciência afasta o homem de Deus,
mais um pouco ainda, aproxima. Aproxima. O homem tem se afastado de Deus. Aquilo que Deus estabeleceu como princípio moral, aquilo que Deus tem estabelecido como princípio moral e espiritual, permanecem há milênios, são inalterados, permanecem para sempre. Deus não está sujeito ao tempo. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim de todas as coisas. Ele não está limitado ao tempo. Ainda que as nações sobrevivam por milênios, será sempre a resposta para a pergunta: como poderão as nações do século 21 serem prósperas e viverem em paz e ter sucesso? Ainda que elas sobrevivam por milênios, a resposta será sempre a mesma: se voltando para a palavra de Deus, convertendo o seu coração ao Senhor, se voltando para a palavra. Coisas como essa que estão acontecendo conosco nesses tempos, está acontecendo no mundo todo. Vira e mexe tem alguém culpando a Deus. Vira e mexe tem alguém escolhendo um bode expiatório. Vira e mexe tem alguém dizendo que Deus não está fazendo nada. Em 2001, quando aconteceu o grande atentado de 11 de setembro nos Estados Unidos, algumas semanas depois, alguns dias depois do atentado, foi chamado para uma entrevista pela rede BBC a filha do grande evangelista Billy Graham. E ela foi logo atacada com a primeira pergunta nessa entrevista, que foi dita para ela assim: aonde estava Deus em meio a essa tragédia? Aonde estava Deus em meio a essa grande tragédia, onde mais de 3.000 vidas americanas foram ceifadas? E ela respondeu, dizendo: Deus estava exatamente no lugar em que a nação o está colocando. Fora de suas vidas, fora de suas escolas, fora de suas universidades, fora de suas famílias. O homem tem rejeitado a Deus e muitas das vezes quer culpá-lo pela sua ignorância. Confunde-se o homem na sua própria sabedoria e diz não a Deus. Confunde-se o homem. Para que uma nação seja próspera, é necessário que o comportamento espiritual dessa nação mude. É necessário que a nação passe a ter postura espiritual. Nós nunca vamos conseguir surpreender o Senhor mostrando ao Senhor as nossas tecnologias. Usamos como ferramenta importante, sim, estão aqui para serem usadas. Fazemos uso dos melhores equipamentos, temos a melhor mensagem, temos tecnologia, mas nada disso impressiona o Senhor. Você nunca vai surpreender a Deus mostrando o melhor templo para Ele, dizendo: aqui nós temos tecnologia de ponta, de primeiro mundo, aqui nós temos o melhor, e Deus, estou surpreso. Isso não surpreende ao Senhor. Mas você quer saber o que é que surpreende o Senhor? Surpreenda Ele com a tua fé. Surpreenda Ele dizendo que você crê no Senhor Jesus de todo o teu coração. Faça como o centurião romano que procurou a Jesus por causa do seu servo que estava enfermo. E Jesus desejou ir na casa dele, mas ele disse: não sou digno que vá na minha casa. E ele olha para Jesus e diz: eu sei o que é autoridade. Eu sei porque sou uma pessoa que tenho homens debaixo da minha autoridade. E eu sei que quando eu digo a um vai, ele vai. E quando eu digo vem, ele vem. Eu sei, Senhor, que se tu deres uma palavra, o meu servo ficará curado. Jesus olhou para aquele homem que não era judeu, era um centurião romano. E disse: nem em Israel eu vi tanta fé.
surpreendeu ao Senhor. Não é a tua tecnologia, nem o teu conhecimento que surpreende ao Senhor, mas a tua fé em um Deus Todo-Poderoso, isso surpreende o Senhor. A mulher cananeia que procurou Jesus por causa da filha endemoniada, enferma, sofrendo, vinha atrás dele gritando. Jesus não deu trela para ela, os discípulos não quiseram atendê-la. Mas ela insistiu e continuou insistindo, clamando, pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor agisse em favor dela. Ela chegou ao ponto de humilhação, quando Jesus disse que não era bom pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas ela replica a Jesus dizendo que até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Ela olhou para Jesus e viu: tu és Senhor, tu és soberano, tu tens misericórdia. Jesus disse à mulher: vai, a tua filha está curada. Ela não viu, mas ela creu na palavra. Vai, a tua filha já está sarada, a tua filha já está liberta. Ela creu, quer surpreender, surpreenda com a tua fé. Para que uma nação seja próspera, é necessário o reconhecimento do senhorio de Deus sobre a nação. Para que não haja soberba. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós vemos homens amantes de si mesmo, com o coração cheio de soberba, se achando deuses. A história está aí para você ver. Grandes reis, imperadores, que se julgavam deuses, mas que a palavra mostra que eles não passavam de um sopro, como diz Davi nesse salmo. Se você der uma olhada no Salmo 44, no começo, que eu não li, a primeira parte, o versículo 3 diz assim: Senhor, o que é o homem para que dele tomes conhecimento, para que dele te lembres? O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o estimes? O homem é como um sopro, e os seus dias são como a sombra que passa. Nada. Nada. Diante do Senhor, não somos nada. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele diz assim: o homem é como a erva. A glória do homem é como a flor da erva. Seca a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. Subsistirá eternamente. Esses dias as redes sociais estão noticiando a morte, ou talvez esteja em estado vegetativo, do ditador norte-coreano. Ninguém sabe, na realidade, a verdadeira notícia. Mas ontem eu estava vendo, alguém se preocupou em fazer uma reportagem sobre mostrar quem é o Kim Jong. Um homem, talvez um dos mais ricos do mundo. Muito rico. Na Coreia do Norte ele tem 17 palácios, ilhas, aviões, carros luxuosos, enquanto seu povo padece, enquanto seu povo sofre, enquanto seu povo não sabe nem o que existe no mundo fora do seu país. Esse homem com poder imenso, o homem é como a erva, foi fazer uma cirurgia cardíaca e ninguém sabe mais se está vivo ou morto, se está em estado vegetativo ou não. A sua glória é como a flor da erva. A erva secou, a flor caiu.
A palavra do Senhor subsiste eternamente. Filósofos, homens poderosos que profetizaram contra a palavra de Deus, dizendo assim: em 50 anos ninguém mais ouvirá falar da Bíblia. Todos eles passaram e a palavra está aqui. A palavra genuína do Senhor. Para que uma nação seja próspera, é necessário reconhecer o senhorio de Deus. Estar debaixo do senhorio do Senhor. O ladrão da cruz olhou para Jesus e disse: te lembra de mim quando entrares no teu reino. No teu reino te lembra de mim. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Reconheceu a soberania e a autoridade. Para que uma nação seja próspera, é necessário que o povo interceda pela nação. Gênesis capítulo 17. Nós vemos Abraão intercedendo pelo seu filho Ismael. Intercedendo ao Senhor. E Deus dizendo para ele que ele também seria pai de nações. E que as nações seriam prósperas, seriam abençoadas. O Senhor, com compromisso com a sua palavra, abençoando as nações. Interceda pela tua nação, ore pela nossa nação, ore pelos nossos governantes. Nesse tempo que estamos passando por essa tribulação, por essa luta, que a nossa postura seja de intercessão pelo nosso país, pela nossa nação, que essa palavra se cumpra e possamos declarar que o Brasil é uma nação feliz, porque teme ao Senhor, porque se converteu ao Senhor. Nós vimos recentemente muitos pecados cometidos pela nação brasileira contra o Senhor. Durante a festa do carnaval, blasfêmias foram cometidas, pecados gerados contra o Deus. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E a palavra diz: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Portanto, a sua salvação está disponível para aqueles que blasfemaram contra o Senhor. Se houver arrependimento, a graça os alcança e transforma suas vidas. O vigor espiritual da juventude também transforma uma nação. E aqui um alerta para nós. Precisamos dar mais atenção à nossa juventude, precisamos dar mais atenção aos nossos adolescentes, precisamos dar mais atenção às nossas crianças. Tivemos há uns 3 ou 4 anos atrás um pastor conosco que chamou a atenção nesse sentido. Devemos olhar, eles não são só o futuro da igreja, eles são o futuro da nação. Devemos olhar com mais atenção, com mais preocupação, com mais cuidado, porque o diabo não cessa de trabalhar. E o ataque é contra a base da família, é a base da nação. As nações são formadas por famílias. Se as famílias estão bem estruturadas, as nações estão fortes. Se as famílias estão firmadas na rocha, as nações são fortes. Se a juventude de uma nação for dominada pelo vício, pelas drogas, pelo ateísmo, pelo homossexualismo, que esperança vai existir para essa nação? Que esperança pode haver para a nação que vive, que tem a sua juventude dominada por vícios e por drogas? Que vai ser de uma juventude? Nós vemos situações lamentáveis, nós vemos situações terríveis acontecendo com a juventude da nossa nação. Nós vemos autoridades, parece que com as mãos atadas, não sabem o que fazer. Elas estão sendo atacadas na base, foram atacadas nas universidades, estavam sendo atacadas no ensino secundarista, já estavam sendo direcionado o ataque para o ensino fundamental menor, para a base, para os anos iniciais de estudo, para perverter moralmente
a juventude. Nós devemos orar para que tenhamos um vigor espiritual na nossa juventude. Que a profecia de Joel se cumpra no nosso tempo. Que os jovens possam ser cheios do Espírito Santo de Deus. A força da igreja, a força da nação está na juventude. Se elas estiverem desorientadas, então a nação não terá futuro. A nação é forte quando ela se comporta de forma íntegra para com Israel. Tem um comportamento espiritual para com a nação de Deus. Deus está acima de todas as coisas, queridos. O Salmo 47, versículo 8 diz: Deus reina sobre as nações. Aleluia. Nós cantamos um cântico aqui que diz: os reinos se abalam, os povos se curvam, as mãos se levantam, as línguas confessam, dizem que Tu és rei, e Tu reinas, Senhor, Tu és soberano, Tu estás acima de todas as coisas, Tu reinas sobre as nações da terra, Tu és Deus e está acima de todas as coisas, Tu és soberano entre as nações. Deus, Ele não julga as nações de forma aleatória, de qualquer maneira. Ele julga as nações conforme a sua própria justiça. Mas Ele não excluiu nenhuma nação da sua graça. Ele não excluiu ninguém da graça salvadora. Ele julga conforme a sua justiça. A justiça humana é dura, é cruel, é perversa. Davi, quando cometeu pecados, ele preferiu ser julgado pelo Senhor, porque ele muito bem sabia qual era o seu julgamento. Quando ele foi julgar, ele desejou a morte. Mas ele diz: eu prefiro o teu julgamento, Senhor, porque Tu és misericordioso. Tu és misericordioso. Que o Senhor possa estar trazendo misericórdia às nações. O plano de salvação não foi negado a nenhuma nação. Mateus capítulo 28, a grande comissão da igreja. A palavra diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ide por todo o mundo. Não é só em Samaria, Judeia. Não é só na Europa. Não é só na América do Norte ou do Sul. Não é só na África. Não é só na Ásia, não é na Oceania. É no mundo todo. Nos lugares aonde é fechado para o Evangelho, Deus tem um plano para o resgate da nação. E se Ele tiver que mover as coisas, Ele vai fazer. Se Ele tiver que destituir reis, presidentes, Ele vai fazer, para que a sua graça chegue àqueles que estão desejosos. Em lugares fechados, onde a palavra não tem chegado, há esperança. Porque Deus é soberano sobre as nações. As nações da terra pertencem ao Senhor. O diabo é um enganador. Apocalipse, Salmo 2, versículo 8, a palavra de Deus diz assim: pede-me, e eu te darei as nações por herança. Pede-me. Aqueles que são herdeiros do trono da graça, aqueles que receberam do Senhor o poder de usar o seu nome, a Ele foi dado todo o poder. Apocalipse capítulo 2, versículo 26, diz: ao vencedor,
que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O Cordeiro de Deus venceu, está sentado à destra do trono da glória. Ele tem autoridade sobre as nações, e Ele dá à sua igreja poder e autoridade sobre as nações. E nessa noite a voz que clama ao teu coração é essa: pede e eu te darei as nações por herança. Comece a pedir a nação brasileira por herança do Senhor Jesus. Comece a pedir a tua casa, a tua família por herança do Senhor Jesus. Seja Josué na tua casa e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. As bênçãos do Eterno estejam sobre a tua nação. Que o Salmo 144, que nós lemos, possa se cumprir. As bênçãos dessa palavra venha se cumprir na nação brasileira. E eu quero estar lendo mais uma vez, de forma profética, dizendo que essas bênçãos sobrevirão à nossa nação. Que transbordem os nossos celeiros, versículo 13, entulhados de toda sorte de provisões. Não faltará provisão na tua casa, não faltará provisão na tua família, não faltará provisão na tua nação. Que os nossos rebanhos produzam a milhares, que dezenas de milhares em nossos campos, a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura, nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Nós profetizamos a cura em nome de Jesus. Não mais grito de lamento nem desespero, mas a cura sobre a nação. Nós profetizamos, nós cremos na tua palavra, Senhor, que diz: se o seu povo se humilhar e orar e buscar a sua face, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor ouvirá dos céus, perdoará os seus pecados e sarará a sua terra. Nós cremos que o Senhor vai sarar a nação brasileira. Nós cremos, Senhor, eu creio, Senhor, que a nossa terra está sendo sarada, que a nação brasileira vai estar repleta das bênçãos do Senhor. Bem-aventurado o povo a que assim sucede. Sim, bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. E eu quero te dizer nessa noite: o Senhor é o Senhor da nação brasileira. Deus é o Senhor da nossa nação. O Senhor reina sobre o Brasil. O Brasil é do Senhor Jesus. Essas são palavras que devam ser proferidas pela nossa boca. Você foi ungido pelo Senhor para profetizar bênçãos. Que da tua boca saiam palavras de bênçãos e não de maldição. Que toda maldição seja quebrada, que toda maldição caia por terra. Tudo aquilo que tem sido profetizado de maldição contra a nossa nação, caia por terra em nome de Jesus. Que seja bem-aventurada a nação brasileira, que seja feliz e próspera a nação brasileira. Que as famílias dessa nação sejam cheias da graça e do poder de Deus. Que a nação brasileira seja rica e próspera e abundante. Que as nossas riquezas do nosso subsolo sejam revestidas em prol do nosso povo. Que não haja mais corrupção nessa nação. Que seja desbaratado todo principado e potestade que tem agido contra o crescimento e o desenvolvimento desta nação. Eu creio num tempo de prosperidade e de crescimento, como diz essa palavra. Eu tomo posse dessa palavra. Eu profetizo celeiros abundantes, celeiros transbordantes, campos repletos, aleluia, rebanhos prósperos. Há um tempo de prosperidade a vir sobre nós. Há um tempo de abundância. Mas que a nação se converta ao Senhor.
que continuemos de joelhos dobrados. Que a nossa oração intercessória seja por esta nação próspera, voltada ao Senhor, humilhada diante do Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe nessa noite. Que o Senhor abençoe a tua casa, a tua família. Que o Senhor te encha de paz. Que o Senhor encha o teu coração da paz que excede todo o entendimento. Que as bênçãos, a mão poderosa do eterno Deus seja contigo para te abençoar em todos os momentos. Que não haja medo no teu coração, mas que haja apenas temor do Senhor. Temor do Senhor, reverência à sua palavra. Aproveite o tempo que você está tendo disponível. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor. A sua vinda é certa, como a alva. A vinda do Senhor é certa. Aleluia. Eu queria orar com você. Eu queria te convidar a orar. E que na tua oração, no teu clamor, você interceda pela tua família, pela tua cidade, pela tua nação. A palavra de Deus nos exorta a orarmos pelas nossas autoridades, pelas autoridades constituídas. Nenhuma delas chega na posição em que está, sem que o Senhor permita. Que o Senhor possa abençoar a nossa terra, a nossa nação. Aleluia. No nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Pai, e dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Durante esse tempo, Senhor, de pandemias, de adversidades, de incertezas, de lutas, nós, Senhor, te agradecemos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós, Senhor, através da palavra que nos tem trazido despertamento, queremos dizer, Pai, que esta nação é feliz, é bem-aventurada, porque Tu és o Deus desta nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E eu quero profetizar todas as bênçãos advindas da Tua palavra, Senhor, sobre a nossa nação, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade, sobre as famílias, Senhor, da nossa cidade, da nossa nação. Que a Tua mão poderosa seja com o Teu povo para os abençoar. Que o Senhor venha guardar, livrar de todo mal. Nós cremos na Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz: nenhum mal nos sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós cremos na palavra do Senhor, Pai. O Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos dá o sustento, a provisão e a proteção. Nenhum mal nos sobrevirá. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos. Aleluia. Que o Senhor venha nos guardar, assim como fez aliança com Abraão e fez cumprir a sua palavra, assim como fez aliança com Jacó, fazendo cumprir a sua palavra, assim como fez aliança com o teu povo, faz aliança com a tua igreja, a aliança da graça tem chegado a nós, Senhor. Aleluia. A aliança de Abraão diz: todas as famílias da terra serão benditas. Bem-aventuradas todas as famílias desta terra, Pai, que foram alcançadas e que serão alcançadas pela Tua graça, pelo Teu amor, pelo Teu favor, pela Tua provisão, pela proteção do Senhor, Pai. Que a bênção do eterno Deus seja com a Tua casa, com a Tua família, com a Tua vida, com o Teu lar. No nome de Jesus, eu profetizo a bênção de Deus. E quero dizer para você, no nome de Jesus, essa pandemia está chegando ao fim, está acabando. Nós vamos ouvir falar de curas, não mais de pessoas infectadas, mas de um mover de Deus, curando, sarando a nossa nação. Cura sobre as famílias, sobre o aflito, sobre aquele, Senhor, que está atemorizado. Cura, Senhor, traz a Tua graça, traz unção de cura sobre a nação brasileira, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.
só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que vives estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Glória a Deus. Chegando mais uma vez ao final de mais um culto, louvado seja o Senhor. E como é gostoso estar na presença de Deus, adorar, louvar, receber uma palavra no nosso coração e levar para casa essa palavra que o pastor Gerson acaba de ministrar, uma mensagem de esperança sobre a nação. Nós podemos ter uma nação que o Senhor será honrado nessa nação, em nome de Jesus. E hoje de manhã, enquanto nós estávamos no nosso jejum, e eu orava ao Senhor em casa, e eu me lembrava, e eu dizia a Deus: Deus, a tua igreja é uma nação dentro de outra nação. Olha para essa igreja, olha para esse povo, olha para essa nação chamada Igreja do Senhor Jesus. E a igreja, nós somos o povo que vamos liberar através da palavra de Deus, palavras proféticas sobre a nossa nação. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Você como nação, nós como nação, vamos nos unir e vamos declarar Jesus como Senhor do Brasil, em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado pela sua presença conosco nesse lugar. Muito obrigado por estar participando conosco. Que Deus abençoe você, gente de tantos lugares. Mas eu gostaria de deixar aqui um desafio a todos nós que somos daqui da Toronto. Eu quero ver você participando conosco. Eu estava ali acompanhando a ministração e acompanhando junto com o Facebook e o YouTube, e eu percebo muitos amigos conosco, o que nos deixa muito felizes. Mas também eu percebi que alguns dos nossos irmãos precisavam estar conosco. Eu aqui buscando na mente, eu saí procurando muitos dos nossos irmãos, e eu gostaria que você viesse estar conosco, trouxesse sua família, trouxessem os seus amigos. Eu tenho desafiado você pelo nosso WhatsApp, para que você seja também um evangelizador, que você também seja um propagador de boas novas. Como? Através das redes sociais. É um momento muito propício para nós usarmos as redes sociais de forma boa, equilibrada. E eu chamo a sua atenção agora. Você que é da igreja já, eu queria que você, que tem as redes sociais, que você use ela a favor do reino de Deus. Vamos propagar o Evangelho, vamos divulgar o Evangelho, vamos obedecer ao ide de Jesus, que ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Mas olha, hoje nós temos essa grande possibilidade de mandar um link para um amigo, para a família, e todos assistirem, como nós vimos famílias completas sentadas ao sofá da casa, assistindo na TV Smart e acompanhando o culto
Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Parabéns a todos aqueles que estão conosco e assistiram o nosso culto. Na terça-feira e na sexta-feira, nós fazemos uma live, a live dos pastores Cleide e Eliezer. Nós fazemos no @Pastor Eliezer Sampaio no Instagram. Entre lá, nos siga. Vamos estar juntos na terça e na sexta-feira. É palavra de Deus, é um pouquinho de tempo juntos, é menos de uma hora de tempo que a gente passa ali, mas é um momento gostoso. Cantamos, oramos, conversamos, batemos um papo e também ministramos uma palavra de Deus para o seu coração. E eu quero dizer uma coisa para você, preste bem atenção, olhe bem para mim, preste bastante atenção. Existem várias pessoas. Eu, como pastor, ministro do Evangelho, eu me preocupo com muita gente. E eu gostaria de alertar você: não deixe seu coração esfriar. Não deixe o seu coração desaquecer. Eu sei que aqui, convivendo na igreja, nas reuniões, nos grupos de conexão, a gente mantém um relacionamento uns com os outros. Isso ajuda a gente a estar aquecido. Mas, querido, sozinho na sua casa, você também pode manter o seu coração aquecido pelo Espírito Santo de Deus, através da palavra, o culto doméstico. Não deixe, não abandone a fé, não esfrie. É muito perigoso estar em casa com uma TV à nossa frente, com o próprio celular, e a gente passa dias, de repente percebemos que nós estamos esfriando, porque deixamos de ler a Bíblia, deixamos de orar, deixamos de adorar dentro de casa, nos ocupando com outras coisas que distraem a nossa mente, e a gente precisa ter cuidado. Então, tenha esse carinho e esse cuidado pela sua própria alma, porque você precisa ser alimentado. E nós estamos aqui no culto de domingo, na live de terça e de sexta. Nós estamos aqui também alimentando você. É uma proposta para você que nos assiste. Entre lá, não importa se você é daqui, da Toronto ou não, você pode participar conosco, você pode estar conosco também. E para os irmãos da igreja, nós oramos todos os dias, de 8 às 8:30 da noite, das 20 às 20:30, todos os dias. Nós temos oração, salvo na terça, que a gente ora na live, e na sexta, que a gente ora na live. Então, e o domingo que é aqui. Mas os outros dias todos, então pare o seu relógio, pare lá aquelas atividades, vamos orar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, buscar a minha face. Então veja que a expressão que está ali é povo, é reunião, é assembleia, é o amontoar de pessoas, é o povo. Não é uma pessoa apenas, mas é o povo reunido. E eu chamo a sua atenção, vamos buscar a Deus. O pastor Gerson acabou de liberar uma palavra profética aqui, dizendo: esse mal já está no fim. E em nome de Jesus, nós queremos dizer amém a palavra que ele disse, a palavra que ele colocou aqui. Amém, em nome de Jesus, esse mal está no fim. Mas você precisa se unir a nós. O que dois concordarem na terra, será concordado nos céus. Então, 8 horas, às 8:30, pare. Entre lá no grupo da igreja, entre nos grupos, no seu grupo de conexão que vai sendo reproduzido para o seu grupo de conexão também, e vamos participar da oração, vamos participar desse momento de buscar a Deus juntos, em nome do Senhor Jesus. A obra de Deus não parou e não vai parar. Você é igreja lá, eu sou igreja aqui, nós somos igreja do Senhor. E muito em breve nós estaremos sendo arrebatados em nome de Jesus. Mas vamos estar atentos, com a nossa lamparina acesa, porque nós somos luz do mundo e sal da terra, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você, agradecendo por esse culto,
agradecendo pela sua vida, pela sua família, pela nação poderosa chamada Igreja do Senhor. Levante a sua mão aonde você estiver, aí na sua casa, levante a sua mão, receba as bênçãos apostólicas que eu quero impor sobre a sua vida e sobre a sua casa agora. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por esta noite, nós te louvamos por este culto, nós te louvamos, Senhor, pelos louvores. Recebe nessa noite o culto que te ofertamos. Obrigado pela palavra que o Senhor liberou para o nosso coração nesta noite. Continua abençoando o pastor Gerson, continua dando a ele sabedoria e graça para ser um profeta de Deus na terra. Abençoa os corações que receberam esta palavra em nome de Jesus. E continuamos orando, Senhor, contra todo espírito de enfermidade. Continuamos orando, Senhor, contra todo espírito de medo, de pavor que está tomando conta do coração de muita gente e de muitas famílias. Senhor, nós somos crentes em Jesus e nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que o Senhor está conosco, e ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco. Tu és o nosso pastor, tu és o bispo das nossas almas, e nós confiamos no Senhor. E como igreja, nós levantamos as mãos agora, em nome de Jesus, ó Deus, e nós profetizamos a bênção de Deus sobre a nação brasileira. Nós profetizamos, meu Senhor, a graça de Deus sendo renovada na vida de cada crente, lá na casa, lá no lar, lá no trabalho, aonde quer que esteja nesse momento. Oramos pelos profissionais de saúde, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, em nome de Jesus. Oramos pelos hospitais, pela capital do estado. Nós oramos agora, Senhor, pelos parentes que estão enfermos, pelas famílias que estão doentes. Deus, Tu és a saúde das nações, e nós profetizamos, meu Senhor, saúde para a nossa nação. Aleluia. Ei, Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós oramos nessa noite em nome de Jesus, e nós profetizamos, meu Senhor, ó Deus, a nossa alma grita, a nossa alma salta e declara: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para essas mãos que se levantam agora dentro dessa casa. Olha para as mãos que se levantam agora, Senhor. A Tua palavra diz: levantai mãos santas no santuário. Nós levantamos as nossas mãos agora, Senhor. As mãos que abençoam, as mãos que levam sobre o enfermo para curar. Em nome de Jesus, que haja cura nessa casa, que haja cura nesse lar, que haja cura nessa mente, que haja cura nesse coração, que haja cura nesse corpo físico, que haja cura na alma, que haja cura na mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós, a igreja, nós profetizamos, Senhor, vem sobre a Tua igreja, a Deus, aquece o coração do Teu povo, levanta um povo que clama, levanta um povo que ora, levanta um povo que jejua, levanta um povo que profetiza, levanta, Senhor, um povo corajoso, em nome de Jesus. E nós profetizamos agora, Senhor, que venha tempos de refrigério, porque o Teu povo ainda está na terra. Então, Senhor, nós profetizamos que venha tempos de refrigério, para a glória do Teu nome. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, seja sobre a sua família, seja sobre o seu corpo físico, seja sobre a sua mente. Invada a tua alma e transforme a tua vida. Em nome de Jesus, nós profetizamos
em nome do Senhor dos Exércitos, que venham dias de avivamento sobre a tua vida, que venham dias de graça sobre a tua vida, em nome de Jesus. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana de vitória, tenha uma semana cheio da presença do Altíssimo, em nome de Jesus. Bragança é do Senhor Jesus, o estado do Pará é do Senhor Jesus, o Brasil é do Senhor Jesus, nossos filhos são do Senhor Jesus, nossos cônjuges são do Senhor Jesus, nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens são do Senhor Jesus Cristo. E oramos a Deus: cerca-nos com muralhas de fogo, guarda a nossa casa, guarda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.